Sim, depois de 53 milhões de anos, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um dos livros mais comentados no BookTube e em qualquer lugar da internet que pessoas leiam qualquer coisa. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo tem sido muito hypado, as pessoas amam, idolatram, endeusam Evelyn Hugo. E eu demorei muito para ler porque não é o tipo de gênero de livro que eu gosto tanto, que eu sinto tanta vontade de ir atrás para poder pegar para ler. Mas eu decidi dar uma chance e falei assim, quem sabe, né? Esse ano eu quero realmente explorar outros gêneros e ver se eu me identifico com algum novo. E aparentemente eu gostei sim. Eu não sei exatamente em qual gênero que esse livro se encaixa, mas ele se encaixa com certeza em livro 5 estrelas. Essa classificação, com certeza eu sei dar. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas reações de Evelyn Hugo, então eu vou falar uma parte sem spoilers, para caso você seja uma pessoa que, com certeza, se você é meu público, existe uma grande chance de você não ter lido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então você vai poder aproveitar essa resenha e depois, mais pro final, eu falo algumas coisas que acontecem no livro que você só vai saber se você tiver lido ou se você não se incomoda com spoilers. Antes da gente continuar, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Me siga nas redes sociais, eu tô tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram eu estou como @eufemismo, eu.fe.mis.mo. E você pode me ajudar a manter esse canal comprando com o meu link da Amazon, que também está na descrição desse vídeo. Então vamos pra história. O Sete Maridos de Evelyn Hugo vai contar a história dessa atriz, que é a tal da Evelyn Hugo. E logo no começo da história, a gente já se depara com esse título que entrega algumas coisas e promete outras. E eu falo isso porque eu tava me questionando muito sobre o tema em si do livro. O livro ia entregar a história de quem? Da Evelyn ou dos Sete Maridos? E isso é uma coisa que permeia toda a história, mas no final a gente tem uma frase que mata tudo. Aliás, eu acho que é a última frase do livro. Mas que logo no começo a gente já começa a entender por que ela escolheu esse título e que a importância da história não está nos maridos, e sim na história da própria Evelyn, em como ela realmente tomou as rédeas da própria vida. A Evelyn, ela é uma mulher que tem origem latina, ela veio de Cuba e ela foi tentar a vida nos Estados Unidos. Ela queria muito ser uma atriz e ela fez de tudo para conseguir alcançar o estrelato. Mas eu acredito que a sinopse vocês já saibam. O que eu vim falar realmente são as minhas percepções, e a primeira delas é que quando a Evelyn decide chamar alguém para escrever a biografia dela e ela pega a Monique, existe todo um mistério do porquê que ela escolheu a Monique. E esse mistério permeia o livro todo. Eu fiquei o livro todo falando assim, meu Deus, se o motivo por ela ter escolhido a Monique não for muito bom, eu vou ficar muito chateado. Porque a Monique, ela claramente não é uma boa jornalista. Eu sei que vocês podem ficar chateados com isso que eu vou dizer, mas ela faz todas as perguntas erradas pra Evelyn. Ela não tem um pingo de respeito com a história dela e como a Evelyn se porta. Não só ofende várias vezes a Evelyn, como ela ofende pessoas que são de minorias que a Monique deveria entender um pouco melhor. Afinal, ela é de uma minoria, ela é uma pessoa birracial, né? O pai dela é negro e a mãe dela é branca, tanto que ela até comenta que as pessoas costumam não acreditar que ela é filha da mãe dela por conta da diferença das peles delas, né? E ela consegue fazer todas as perguntas erradas e eu fico assim, meu Deus, Evelyn, por que você escolheu essa mulher? E aí, tudo que eu posso dizer pra vocês dessa parte sem spoiler é que faz muito sentido. Eu fiquei muito contente com a explicação do porquê a Evelyn escolhe a Monique e eu acredito que isso amarre muito bem a história. Um outro ponto que me incomodou bastante é que a Evelyn, ela tem um relacionamento que permeia todos os outros relacionamentos com os outros 7 maridos que ela teve. E essa pessoa com quem a Evelyn se relaciona vai e volta com a Evelyn o tempo todo. E ela faz a gente acreditar que a Evelyn é uma pessoa ruim, uma pessoa má, sendo que o tempo todo a Evelyn estava, sim, fazendo de tudo para viver uma vida feliz com essa pessoa. Por mais que eles tivessem que fingir que estava tudo bem e que eles estavam tranquilos, sendo que eles estavam vivendo ali um romance escondido, um romance proibido. E essa pessoa, ela simplesmente não se coloca no lugar da Evelyn. Eu vejo essa pessoa como uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito egocêntrica, que realmente só pensava em si e não pensava em tudo que a Evelyn e as pessoas ao seu redor faziam para ajudar essa pessoa a crescer na vida e estar bem enquanto ela conseguia viver essa vida dupla com a Evelyn. Isso me chateou muito e em momento algum isso é colocado em prática. Existe um terceiro ponto que me incomodou muito também, mas que eu vou deixar para parte dos spoilers. Mas de resto eu só tenho elogios aos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro, ele é muito bem escrito, a leitura é muito fluida. Ele é um livro de 300 e poucas páginas, se eu não me engano quase 400. E eu li ele muito rápido, na minha velocidade. Aliás,
Tem muita gente, eu não vou cansar de falar isso aqui no meu canal, que acha que a gente tem que ler os livros rápidos, que a gente tem que absorver tudo muito rápido, correr com a leitura, que não sei o que tem. Fiz até um reel sobre isso. Mas o Sete Maridos de Evelyn Hugo tá contando a história de uma vida inteira. É uma senhora que tá contando desde os 17 anos de vida dela. Então, a gente tem que dar um pouco de tempo pra gente absorver tudo aquilo também. Porque se a gente lê tudo de uma vez, a gente não vai conseguir captar todos os sentimentos que a Evelyn viveu e tudo que ela sentiu na vida dela. É importante a gente ter um descanso entre as histórias. Eu acredito que eu teria lido tudo de uma vez se eu tivesse tempo, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho durante a semana e eu preciso fazer as coisas da casa, preciso cuidar de tudo. Então, eu não consigo. Mas eu acredito que foi bom que isso aconteceu, porque eu consegui absorver melhor a história. Inclusive, alguns marcadores temporais que a gente tem durante o livro são as notas que saem nas colunas de fofoca da imprensa. E a gente vai acompanhando os planos que a Evelyn vai tendo para conseguir se manter por cima e como aquilo vai refletindo na mídia, como as pessoas acreditam que a Evelyn esteja vivendo de verdade. Sendo que a maior parte das vezes era tudo uma grande farsa, mas ela conseguia, na maior parte das vezes, convencer as pessoas de que ela estava muito bem e vivendo a vida que ela queria que as pessoas acreditassem. Eu acho importante deixar muito claro aqui que eu não estou endeusando Evelyn Hugo, não estou falando que a pessoa em si ela é incrível. Porque a Evelyn não é incrível. Ela cometeu muitos delitos, muitas atitudes questionáveis durante a vida dela. Eu acredito que ela poderia sim ter feito algumas delas de forma diferente ou sacrificado algumas situações da vida dela, alguma parte do trabalho dela para que ela pudesse ser feliz de fato e não machucar tantas pessoas. Mas, quando as pessoas falam, quando eu falo, Evelyn Hugo é incrível, é perfeito, não sei o que tem, estamos falando do livro. Esse foi o primeiro livro que eu li da Taylor Jenkins Reid e eu estou apaixonado pela escrita dela. É uma escrita que é muito fluida. A gente não vê momentos nesse livro em que fica pesado, que fica chato. Às vezes a gente tá falando sobre situações muito densas, muito tristes, situações de puro gatilho, assim, que a Evelyn tá sofrendo abusos, que ela tá sendo massacrada pela mídia, que ela tá sendo massacrada pelas pessoas em torno dela, que ela tá sendo massacrada pelos maridos dela, né, porque nem todos são incríveis, né, a maioria deles não são tão bons assim pra ela. E a Taylor conseguiu entregar aquilo muito facilmente, não fica denso, não é um livro que é difícil de ler. Ele é um livro que você fica emocionado, mas que ao mesmo tempo acaba sendo leve e divertido de ler. Tipo, tem livros bem menos interessantes que são muito mais densos. Eu tinha acabado de abandonar A Cravo e a Marca antes de começar esse livro e estava sendo um livro extremamente maçante. Eu li 200 páginas dele, pareceu que eu li 1000 e não estava conseguindo absorver nada daquela história. E a história é infinitamente mais tranquila do que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo passa por coisas muito piores do que os personagens de Cravo e a Marca. Não tem nenhuma comparação, mas a escrita da Taylor é tão boa, que a gente leva a história muito facilmente, sabe? A gente absorve tudo muito mais rápido e é muito gostoso de ler. Se torna a leitura muito mais fácil. Eu acho que a palavra é essa mesmo, é fácil. Não sei se isso é por conta da tradução, se a tradução deixou o texto muito mais leve e informal do que talvez de fato seja, mas vi muita gente que lê Taylor Jenkins Reid em inglês e a opinião é a mesma, então acredito que seja por conta do texto dela mesmo. Então eu recomendo demais que, se você nunca leu Taylor Jenkins Reid, que pegue alguma coisa dela. Inclusive eu tô muito ansioso para ler mais. Desde Jones and the Six não tá no meu radar, mas eu acredito que eu vou pegar alguma coisa mais curta. Eu vi que Evidences of the Affair é mais curto e todo mundo que leu fala muito bem, então eu quero pegar para ver. E é muito interessante o quanto que a Evelyn é uma personagem que parece real. Parece que a gente tá lendo a biografia de uma pessoa que realmente existiu, sabe? É tudo muito verossímil. Tanto por conta dessas notas da imprensa que a gente tem ao longo do livro, quanto pela forma como a gente reveza entre a Monique e a Evelyn contando a história, a gente acaba tendo um livro que é muito imersivo. A gente se sente 100% dentro da história. Isso que é o que ajuda a gente a acreditar que a história é real e que a gente pode muito bem estar falando de alguma pessoa. A gente fica pensando, depois que a gente termina o livro, de que alguém de fato chegou na Taylor Jenkins Reid que fez a Evelyn Hugo. Falou assim: olha, minha história é essa, papapá, a gente não pode publicar, vai ter que botar outro nome, e você que se vira e conta uma história um pouquinho diferente, mas eu quero que a minha história seja publicada. Então a Evelyn, ela parece muito que existiu e que ela chegou realmente na Taylor, pediu pra Taylor escrever a história dela, sabe? É importante saber que ele não é um livro com reviravoltas 100% originais e fora do padrão. Não, existem muitas coisas ali que são um clichêzão, sim,
Mas como eu comentei sobre a escrita da Taylor, é tudo tão gostoso de ler que acabam sendo clichês muito gostosos. Tipo, a gente come arroz e feijão todo dia e a gente não reclama. O arroz com feijão, quando é muito bem temperado, a gente manda ver, não é? É a mesma coisa com esse livro. É tudo tão bem escrito, é tudo tão bem feito, tão bem elaborado, que a gente manda mesmo assim, sabe? Eu acredito que esse tenha sido, sim, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele foi muito bom, me trouxe muitas reflexões, eu fiz muita marcação. Eu li ele no Kindle, então eu pude escrever. Eu acho que se eu conseguir, eu vou deixar um link com as minhas marcações aqui pra vocês, na descrição do vídeo. Não sei se eu nunca fiz isso na vida, eu posso tentar, tá? Se eu conseguir, vai estar aqui embaixo então. E se você ainda não leu Sete Maridos de Evelyn Hugo, por favor, pegue. É uma experiência, é um acontecimento, é um livro incrível. Ele entrega, sim, tudo que é prometido. E agora eu vou pra parte de spoilers pra poder falar com vocês algumas coisas que eu preciso muito botar pra fora. Quando eu disse sobre algumas coisas serem clichês, eu estou falando sobre principalmente o fato dessa ideia incrível da Evelyn de casar com o Harry e a Célia casar com o John lá pra eles poderem viver essa vida a quatro muito feliz, papapá. Gente, é assim, eu cresci numa cidade do interior, sabe? Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum de se ver. Tanto com adultos como quando a gente é adolescente. E não pode falar pros nossos pais que a gente tá saindo com tal pessoa e a gente finge que tá saindo com outras pessoas e ele faz um bem bolado, sabe? Isso não é original. Sinto informar vocês que isso é muito comum. Então, pra mim, eu tava assim, tranquilo. Só que isso me incomodou muito quando aconteceu da segunda vez. Porque quando ela tem a primeira ideia, eles vivem isso acho que por 15 anos, que ela é casada com o Harry, e depois eles se divorciam e tal, ela vai viver outro casamento. Quando eles decidem fazer isso de novo, e aí acaba dando errado, eu fiquei muito pistola, porque eu falei assim, ai, de novo, essa mesma história de novo. Só que como isso se amarra com a história do pai da Monique, eu fiquei muito feliz. São dois pontos que me incomodaram muito, que se amarraram pelo mesmo motivo. Então eu fiquei incomodado pela ideia se repetir, porque eu falei assim, ai, vai começar a ficar repetitivo o livro, poxa vida, né? Chegou no sexto marido, ou era o sétimo? Acho que era o sétimo, né? Chegou no sétimo marido, ela vai viver a mesma coisa que no outro relacionamento que ela teve com o Harry. Ai, que saco, tudo de novo. Mas como já tava no fim do livro, já tava na hora de explicar o porquê que ela escolheu a Monique, tudo se amarrou perfeitamente. Eu achei incrível a explicação de a Monique ser a eleita da Evelyn por conta dela ser filha do cara que ela matou. Matou entre aspas, muitas aspas, ela não matou, né? Ela só escondeu a verdade sobre a morte dele. Fez com que o cara, tipo, morresse na sarjeta, como um mendigo qualquer, e como se a culpa da morte dele fosse dele mesmo. Então, isso que ela fez é, assim, muito errado, e eu não vou passar pano pra ela por conta disso. Isso realmente foi um ato falho dela, e ela tem consciência disso. Mas aí, a outra coisa que eu comentei lá no começo do vídeo, que é a terceira coisa que me incomodou demais, e que realmente não foi bem resolvida no final, é o caso do suicídio. A Evelyn, ela se suicida no final do livro. Isso vai muito de opinião para opinião, mas eu sou do tipo de pessoa que parte da opinião de que se você sabe que a pessoa vai cometer o suicídio, você deve ajudá-la. A Monique, ela simplesmente vira as costas e vai embora. Então ela se vinga da Evelyn, ela sabe que ela está se vingando, ela sabe que talvez ela esteja fazendo algo errado, mas ela se faz acreditar que ela tá fazendo algo certo, e isso me chateou bastante, porque até então eu tava muito comovido pela Monique e aí, de repente, eu fiquei chateado, porque assim, a Evelyn, ela fala e ela acredita que ela não ia conseguir redenção, que ela não ia conseguir se redimir, mas ela conseguiu se redimir sim. Na minha opinião, ela entregou pra Monique tudo que ela poderia fazer. Então assim, não tem como consertar o passado, mas o que eu posso fazer pra consertar o seu futuro é te dar oportunidades na sua vida, é te dar a minha história pra você poder usar ela como você quiser, sabe? Ela realmente entregou a vida dela nas mãos da Monique. A Monique poderia simplesmente inventar um monte de mentira da Evelyn. Ela poderia ter tido uma vingança muito pior ali. Tudo isso por conta da Evelyn ter acreditado nela. Então essa confiança da Evelyn, pra mim, fez toda a diferença no final. E pra mim, ela se redimiu, sim. E pra concluir, eu sou totalmente contra a atitude da Monique. Só pra deixar bem claro isso, eu sou totalmente contra a atitude da Monique de abandonar a Evelyn pra trás e deixar ela cometer o suicídio à vontade. Eu acho que ela poderia, sim, ter voltado e elas terem conversado melhor, terem se alinhado melhor, porque, querendo ou não, a Monique saiu no calor do momento e elas não tiveram nem oportunidade de terem uma conversa mais tranquila depois. A Evelyn se matou lá no... E agora? Eu não sei se foi no dia seguinte ou se foi um tempo depois, né? Eu fiquei até pensando nisso, né? Porque eu não cheguei a fazer as contas, mas eu falei assim, poxa, ela mandou a funcionária dela, né, a Grace, fazer a viagem e aí, tipo, imagina se ela se mata no primeiro dia, a coitada ia ter que voltar de viagem.
Eu espero que ela tenha pelo menos esperado uma semana ali pra ela ter feito o que ela fez. A Evelyn é apontada no livro todo como sendo uma pessoa muito egoísta. Só que eu não consigo enxergar ela como sendo essa pessoa egoísta. Pra mim, ela é uma das personagens mais empáticas do livro. A Célia, sim, é uma pessoa egoísta. Porque ela fazia a vida da Evelyn girar em torno da Célia. Se a vida da Evelyn não tivesse girando em torno da Célia, a Célia cortava a Evelyn fora. E isso foi horrível. A Célia fez isso quase que o livro todo. Ela fez a Evelyn sofrer demais. Demais, demais. Todos os maridos que ela escolheu ter... o negócio que ela fez com o Mickey Riva para que ela pudesse continuar com a Célia foi incrível. E depois eu fiquei puto, porque a Célia criticou essa atitude da Evelyn e depois ela fez a mesma coisa casando com o John. Ela fez a mesma coisa. Ela julgou a Evelyn e depois ela foi lá e fez o mesmo. E depois isso se repete. Então, assim, ela critica a Evelyn por tal atitude, depois ela vai lá e tem a mesma atitude. E aí chegou em determinado momento do livro que eu não conseguia mais gostar da Célia. Eu só ficava com dó da Evelyn por continuar apaixonada pela Célia e por não conseguir viver a vida dela com nenhum dos homens que ela gostou. O que mais eu falar sobre Evelyn Hugo agora, eu acho que não vai ser diferente do que vocês ouviram dos outros vídeos e das outras pessoas que já leram, porque tudo que falam é quase 99% verdade. Quando elogiam esse livro é porque ele realmente é incrível. Então foi um livro que me conquistou e que me fez me apaixonar tanto pela escrita da Taylor quanto pela Evelyn e pela Monique também, né? Por mais que no final eu diga que eu não tenha gostado tanto da atitude dela, eu me identifiquei demais com o apreço que ela tinha pelo pai, com as opções que ela tomou na vida dela, de acordo com os conselhos que ele dava pra ela. Então isso mexeu muito comigo. Então todas as vezes que a gente saía da história da Evelyn pra vir pra história da Monique, eu ficava muito comovido. Eu me apeguei demais com a Monique, talvez por isso que eu tenha ficado tão chateado com ela não ter feito alguma coisa pela Evelyn no final. Mas isso só mostra o quanto que a Taylor é boa em escrever, porque ela fez a gente sentir todos os sentimentos que a gente deveria sentir. Ela fez a gente gostar da Evelyn, ela fez a gente gostar da Monique, ela fez a gente detestar alguns dos maridos dela, o Don Adler principalmente, mas depois quando a Evelyn dá uma chance pra ele, a gente consegue entender os motivos dela ter dado aquela chance, por mais que eles não tenham ficado amigos, então ela consegue trazer uma complexidade de sentimentos muito grande pra história e pra gente também. Para os personagens, para o livro, para a gente. Esse livro é um aprendizado atrás do outro. É um acontecimento, realmente faz a gente sentir muitas coisas. Eu terminei ele chorando. Tem nos meus destaques dos stories, se você me seguir lá no Instagram, tem um destaque que eu fiz para Evelyn Hugo, contando como que foi a experiência. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Se você não me segue no Instagram, a oportunidade está aí. Não vou me estender mais do que eu já me estendi. Espero que vocês tenham gostado na minha opinião. Deixem nos comentários se você já leu ou não Evelyn Hugo e o que você achou, se você concorda comigo nos pontos que eu trouxe ou se discorda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!